7 exercícios testados militarmente que desenvolvem força e resistência extremas. Enquanto a maioria das pessoas que pratica musculação faz isso pela saúde e para se sentir bem ao olhar no espelho, soldados de forças especiais têm treinamento especializado. É por isso que eles estão preparados para situações que poucos poderiam suportar, como sobreviver em zonas de risco extremamente alto. Eles precisam levantar seu próprio corpo, carregar camaradas feridos, suportar a dor e continuar avançando sem descanso. Por isso hoje você verá 7 exercícios usados por soldados de forças especiais para construir força e resistência insanas. Sem equipamento, sem desculpas, apenas força real. Acredite, se você conseguir fazer apenas alguns exercícios dessa lista, com a técnica certa, já será mais forte que a maioria. Antes de começarmos, por favor conte-nos através dos comentários o seu nome e a cidade de onde está vendo o nosso conteúdo. Adoraríamos saber. Exercício número 1. Sandbag Deadlift. Este exercício conecta você à sua força primitiva, tornando levantar e carregar coisas pesadas algo natural. Diferente da barra olímpica perfeitamente balanceada, o saco de areia é desajeitado e o peso se move, imitando situações da vida real. Por isso, os militares adoram. Simula carregar equipamentos, mover suprimentos em terreno irregular ou resgatar companheiros feridos. O exercício trabalha músculos estabilizadores em dobro, testa a pegada e força o core a travar firme, fortalecendo glúteos, posterior de coxa e costas de forma única. A instabilidade do saco faz com que seu corpo recrute muito mais fibras musculares para manter o controle durante o movimento. Você já tentou carregar uma caixa pesada de mudança? Aquela sensação de peso desigual que parece querer escapar das suas mãos? O Sandbag Deadlift treina exatamente essa situação, mas de forma sistemática e progressiva. Coloque o saco entre os pés afastados na largura dos ombros. Dobre no quadril, não apenas incline o tronco. Mantenha as costas retas, peito para frente e agarre firmemente o saco. Empurre pelos calcanhares, aperte os glúteos e fique de pé completamente, trazendo os quadris para frente. Mantenha o saco próximo ao corpo durante todo o movimento. Para descer, empurre os quadris para trás primeiro, mantendo o core engajado. Erros comuns a serem evitados: arredondar as costas durante o levantamento, especialmente na região lombar. Levantar usando principalmente os braços e não as pernas. Manter o saco longe do corpo, aumentando a tensão na lombar. Não completar o movimento no topo, falhando em engajar totalmente os glúteos. 4 séries de 8 a 12 repetições constroem força funcional robusta para a vida real. Descanse de 60 a 90 segundos entre as séries. À medida que evolui, aumente o peso do saco ou diminua o tempo de descanso. Pessoas com histórico de lesões na lombar devem começar com pesos muito leves e focar na técnica perfeita. Indivíduos com hérnias de disco não devem realizar este exercício sem liberação médica. Se sentir dor aguda, pare imediatamente. Exercício número 2. Burpees. Burpees são odiados por quase todos que já os fizeram, e é exatamente por isso que são tão poderosos. Instrutores militares os usam para testar o espírito dos recrutas porque combinam força, resistência, explosividade e resistência mental em um único movimento. São simples, mas brutais. Agache, jogue os pés para trás, faça uma flexão, pule de volta e exploda para o ar. Cada repetição eleva a frequência cardíaca e testa a força de vontade. Eles imitam a necessidade de cair no chão rapidamente, buscar cobertura e levantar explosivamente em situações de combate. Os benefícios incluem queimar calorias, melhorar resistência cardiovascular, ensinar movimento explosivo, além de construir resiliência mental. O burpee trabalha praticamente todos os grupos musculares: peitoral, tríceps e ombros durante a flexão, core durante toda a execução, e quadríceps, glúteos e posterior de coxa na fase de agachamento e salto. E sabe por que eles são tão efetivos? Porque eliminam tempos de descanso entre exercícios. É como fazer 4 exercícios em um, sem pausa para respirar entre eles. Como executar corretamente? Comece em pé, pés na largura dos ombros. Agache, colocando as mãos no chão entre os pés. Chute os pés para trás, assumindo posição de prancha.
Faça uma flexão completa, mantendo o core engajado. Pule os pés de volta às mãos, ficando em posição de agachamento. Exploda para cima em um salto, estendendo completamente o corpo. Ao pousar, amortece com os joelhos e repita o movimento. Erros comuns a serem evitados: deixar o quadril cair ou elevar durante a fase de prancha. Não fazer a flexão completa. Arredondar as costas ao retornar da prancha para o agachamento. Não estender completamente o corpo no salto. Aterrissar com os joelhos rígidos, aumentando o impacto nas articulações. 4 séries de 8 a 15 repetições constroem mentalidade que se recusa a desistir. Para iniciantes, comece com 2 séries de 5 a 8 repetições. Descanse de 45 a 90 segundos entre séries, diminuindo o tempo de descanso à medida que a resistência melhora. Pessoas com problemas nos joelhos ou tornozelos devem modificar retirando o salto. Aqueles com problemas nos ombros podem eliminar a flexão. Indivíduos com pressão alta não controlada devem consultar um médico antes de praticar este exercício de alta intensidade. Exercício número 3. Escalador de montanhas. Este movimento integra tudo, focando no core, o motor do corpo que mantém estabilidade, protege as costas e conecta a parte superior à inferior. Enquanto muitos pensam que abdominais tradicionais são suficientes, mountain climbers vão muito além, construindo coordenação, equilíbrio e resistência simultaneamente. Durante o exercício, o core deve permanecer contraído para evitar movimento lateral dos quadris, enquanto as pernas se alternam rapidamente, os ombros mantêm a prancha e os pulmões trabalham intensamente. Os militares adoram, porque desafia o corpo de várias formas ao mesmo tempo, como situações reais que exigem força, velocidade e resistência juntas. Além de abdominais fortes, melhoram mobilidade de quadril, ensinam estabilidade sob pressão e treinam o sistema cardiovascular. O movimento simula a capacidade de manter posição estável enquanto se move rapidamente, crucial em situações táticas. Como executar corretamente? Comece em posição de prancha, com mãos diretamente sob os ombros e corpo em linha reta da cabeça aos calcanhares. Engaje o core como se estivesse prestes a receber um soco no estômago. Dirija um joelho em direção ao peito, mantendo o pé ligeiramente acima do chão. Retorne à posição inicial e alterne rapidamente com a outra perna, como se estivesse correndo no lugar. Mantenha os quadris baixos e paralelos ao solo, evitando que eles subam ou oscilem. Respire de forma rítmica, sem prender a respiração. Erros comuns a serem evitados: elevar os quadris, transformando o exercício em um pike. Deixar os quadris caírem, sobrecarregando a lombar. Movimentar apenas as pernas, sem engajar o core. Posicionar as mãos muito à frente ou muito atrás dos ombros. Mover-se lentamente, perdendo o benefício cardiovascular. 4 séries de 20 a 40 repetições, sendo 10 a 20 por perna, constroem condicionamento corporal total que te torna imparável. Descanse de 30 a 60 segundos entre as séries. Para avançados, tente fazer uma série de 60 segundos contínuos. Para intensificar, adicione uma pausa de 2 segundos quando o joelho estiver próximo ao peito, aumentando o tempo sob tensão. Ou experimente a variação cruzada, trazendo o joelho em direção ao cotovelo oposto, adicionando rotação e trabalhando os oblíquos. Contraindicações: pessoas com lesões nos punhos podem realizar apoiando nos antebraços em vez das mãos. Indivíduos com dor lombar aguda devem evitar até recuperação. Quem tem síndrome do túnel do carpo pode precisar usar barras de apoio para manter os punhos em posição neutra. Exercício número 4. Bear Crawl. O Bear Crawl reconecta você com um movimento primitivo natural que perdemos ao crescer. É usado no treinamento militar porque constrói coordenação, estabilidade corporal total e resistência bruta. Diferente de exercícios isolados, força ombros, core, quadris e pernas a trabalharem juntos como equipe, desenvolvendo força funcional útil na vida real. Quando você rasteja como um urso, seu cerebelo trabalha intensamente para sincronizar movimentos opostos, melhorando a comunicação entre os hemisférios cerebrais. Isso se traduz em melhor coordenação em todos os outros exercícios e atividades diárias.
Os músculos estabilizadores dos ombros, frequentemente negligenciados em treinamentos convencionais, são fortemente ativados para suportar parte do peso corporal. Ao mesmo tempo, seu core precisa manter rigidez constante para evitar que a coluna se curve, enquanto os flexores de quadril trabalham em uma amplitude de movimento completa. Pense nisso como um plank em movimento, todos os benefícios da prancha, mas com desafio adicional de coordenação e resistência. Como executar corretamente? Comece de 4, com mãos sob os ombros e joelhos sob os quadris. Levante os joelhos alguns centímetros do chão, mantendo as costas retas como uma mesa. Engaje o core fortemente. Mova a mão direita e pé esquerdo para frente simultaneamente, cerca de 15 a 20 centímetros. Em seguida, mova a mão esquerda e pé direito. O movimento deve ser lento e controlado inicialmente, mantendo o corpo nivelado e estável, sem balançar lateralmente. Mantenha a cabeça em posição neutra, olhando para o chão à sua frente, não para baixo ou para cima. Respire de forma constante e rítmica. Erros comuns a serem evitados: deixar os quadris subirem acima do nível dos ombros, permitir que a lombar cave ou arqueie, mover o mesmo lado juntos em vez de lados opostos, dar passos muito longos, comprometendo a estabilidade, não manter os joelhos elevados do chão. Comece com 3 séries de 10 a 15 metros em cada direção, com 60 a 90 segundos de descanso entre séries. Se for difícil no início, segure a posição estática por 15 a 30 segundos para desenvolver resistência. Com o tempo, aumente para 4 séries de 15, 20 ou até 30 metros. Dica extra: experimente variações de direção, para frente, para trás, lateralmente e até em círculos. Cada direção desafia seu sistema nervoso de maneira diferente. Para um desafio extremo, tente o bear crawl com arrasto, prendendo uma toalha aos pés e arrastando um peso leve. Pessoas com artrite severa nos punhos devem evitar ou modificar apoiando nos punhos fechados. Indivíduos com ombros instáveis devem começar com distâncias muito curtas. Quem tem problemas nos joelhos pode colocar uma almofada fina sob eles para reduzir a pressão. Exercício número 5. Agachamento búlgaro. O agachamento búlgaro é o exercício que separa os guerreiros dos turistas na academia. Esse movimento unilateral expõe e corrige desequilíbrios musculares que você nem sabia que tinha. Em operações militares, ter uma perna significativamente mais fraca que a outra pode ser a diferença entre completar a missão ou ficar para trás. A beleza desse exercício está em como ele desenvolve força, equilíbrio e mobilidade simultaneamente. Ao elevar o pé traseiro, você cria um desafio de estabilidade que obriga os músculos estabilizadores do quadril e joelho a trabalharem intensamente. Isso é crucial porque na vida real e em combate, raramente nos movemos com peso perfeitamente distribuído em ambas as pernas. Os principais músculos trabalhados são o quadríceps, glúteo máximo, glúteo médio e posterior de coxa da perna da frente, além dos estabilizadores do core e tornozelo. O que poucos percebem é que sua perna de trás também trabalha ativamente para manter a posição elevada. Um estudo da Universidade de Oklahoma mostrou que o agachamento búlgaro ativa 30% mais o glúteo médio comparado ao agachamento tradicional, o que é essencial para prevenir lesões no joelho durante movimentos laterais. Como executar corretamente? Posicione-se em pé, de costas para um banco ou plataforma de altura média. Coloque a ponta do pé traseiro sobre o banco, com o peito erguido e core engajado. A perna da frente deve estar afastada o suficiente para que, ao descer, o joelho forme um ângulo de 90 graus sem ultrapassar a ponta do pé. Desça controladamente, mantendo o peso distribuído por toda a planta do pé dianteiro. Empurre através do calcanhar para subir, mantendo o torso ereto durante todo o movimento. Erros comuns a serem evitados: inclinar excessivamente o torso para frente, deixar o joelho cair para dentro durante a descida, não descer o suficiente por falta de mobilidade, levantar o calcanhar do pé da frente do chão, usar um banco alto demais para seu nível de flexibilidade. Faça 3 a 4 séries de 8 a 12 repetições para cada perna. Descanse 60 segundos entre as séries.
Uma abordagem eficaz é completar todas as séries em uma perna antes de mudar para a outra, o que aumenta a fadiga localizada e acelera a adaptação. Pessoas com instabilidade severa no joelho ou tornozelo devem evitar ou modificar significativamente. Indivíduos com diferenças significativas no comprimento das pernas precisam ajustar a altura do suporte. Se você sentir dor no joelho, pare e reavalie sua técnica. Exercício número 6. Caminhada do fazendeiro. A caminhada do fazendeiro é um exercício brutalmente simples que constrói força verdadeira e funcional. Enquanto muitos se concentram em exercícios que parecem impressionantes, este movimento básico de pegar objetos pesados e carregá-los desenvolve o tipo de força que se traduz diretamente para a vida real e situações de combate. Militares de elite sabem que a força de pegada e a resistência do antebraço são cruciais. Quando sua vida depende de segurar uma corda, carregar um companheiro ferido ou manipular equipamento pesado por longos períodos, você entende por que este exercício é fundamental. O Farmer's Walk trabalha praticamente todo o corpo. Fortalece a pegada, antebraços, ombros, trapézio, eretores da espinha, quadris e pernas. Mais importante, ele ensina seu corpo a manter postura adequada sob carga pesada, um princípio fundamental de mecânica corporal que previne lesões. Ao contrário de exercícios isolados, a caminhada do fazendeiro cria um estresse sistêmico que eleva os níveis de hormônios anabólicos naturais, contribuindo para ganhos de força em todo o corpo. É como uma versão amplificada do deadlift em movimento. Como executar corretamente? Posicione 2 objetos pesados nas laterais do corpo. Mantenha os ombros para trás e para baixo, peito elevado e core firmemente engajado. Levante os pesos com uma boa técnica de deadlift. Uma vez em pé com os pesos, caminhe com passos controlados e medidos, mantendo a postura ereta. Os pesos devem ficar ao lado do corpo, não à frente ou atrás. Respire de forma controlada durante o movimento. Erros comuns a serem evitados: inclinar-se para um lado para compensar desequilíbrios, encolher os ombros em direção às orelhas, segurar a respiração durante o exercício, olhar para baixo, comprometendo o alinhamento da coluna, usar pesos muito leves que não desafiam verdadeiramente sua pegada. Dica extra: varie o tipo de implemento usado. Kettlebells são mais fáceis de segurar que halteres redondos. Para um desafio extra, use a pegada da toalha. Enrole toalhas nos cabos dos pesos, aumentando significativamente o trabalho dos antebraços. Ou tente a versão assimétrica, carregando peso em apenas um lado para trabalhar os estabilizadores laterais. Pessoas com hérnias inguinais devem evitar. Indivíduos com hipertensão devem monitorar sua pressão arterial, pois o exercício pode elevá-la temporariamente. Quem tem problemas nos cotovelos deve começar com pesos leves e aumentar gradualmente. Exercício número 7. Barra fixa. Pull-ups são o teste definitivo de força real, não apenas aparência. Não há como enganar. Ou você consegue levantar seu peso corporal ou não consegue. Por isso, militares do mundo inteiro usam como um dos testes mais confiáveis de força. Cada repetição trabalha costas, ombros, braços, pegada e core simultaneamente, exigindo foco e controle. Os benefícios aparecem na vida real: escalar cercas, puxar-se em beiradas, subir cordas, habilidades de sobrevivência que humanos usam há séculos. O latíssimo do dorso, trapézio, romboides, bíceps e antebraços são os principais músculos trabalhados, mas o surpreendente é como o core precisa se manter ativo para estabilizar o corpo. Isso cria um efeito cascata de força que se traduz em melhor postura e redução de dores nas costas. Um estudo da Força Aérea Americana mostrou correlação direta entre a capacidade de fazer pull-ups e o desempenho em tarefas táticas, confirmando sua eficácia como indicador de preparo físico geral. E sabe por que os pull-ups são tão eficientes? Porque eles trabalham os músculos em sua função natural de puxar o corpo contra a gravidade, algo que nossos ancestrais faziam constantemente ao escalar árvores em busca de alimento ou segurança. Como executar corretamente? Segure a barra com pegada pronada, mãos posicionadas um pouco mais largas que os ombros. Pendure-se com braços completamente estendidos, escápulas elevadas.
Essa é sua posição inicial. Engaje o core e puxe-se para cima, dirigindo os cotovelos para baixo e ligeiramente para trás. Continue subindo até que o queixo ultrapasse a barra. Pause brevemente no topo, sentindo a contração nas costas. Desça de forma controlada até os braços estarem completamente estendidos novamente. Repita sem balançar ou usar impulso. Erros comuns a serem evitados. Não estender completamente os braços na posição inferior. Usar balanço ou keeping para gerar momento. Não subir o suficiente. Segurar a respiração durante o esforço. Permitir que os ombros se elevem em direção às orelhas na posição inferior. 4 séries com o máximo de repetições de qualidade separam quem está disposto a se esforçar daqueles que buscam atalhos. Descanse de 90 a 120 segundos entre séries. Se você não conseguir fazer nenhuma repetição completa ainda, use estas alternativas: pull-ups com elástico de resistência para assistência, pull-ups negativos ou pull-ups parciais na parte superior da amplitude. Pessoas com lesões nos ombros, especialmente síndrome do manguito rotador, devem consultar um fisioterapeuta antes de tentar. Indivíduos com tendinite no cotovelo devem começar com variações assistidas. Quem tem histórico de luxações no ombro deve ter cuidado especial com a posição completamente estendida. Lembre-se, força real não vem de máquinas sofisticadas ou suplementos milagrosos, mas da consistência com exercícios fundamentais testados pelo tempo e por aqueles que dependem deles em situações extremas. Comece devagar, aprenda a técnica correta e progressivamente desafie-se. Em poucas semanas, você notará não apenas músculos mais fortes, mas uma resiliência mental que se estende para todos os aspectos da vida. Se você gostou e quer descobrir também exercícios praticados pelos monges Shaolin, que deram a eles alguns dos corpos mais resistentes da história, deixamos um vídeo aparecendo agora mesmo na tela, mostrando melhor cada um deles. Não deixe de conferir. Obrigado por assistir até aqui e que Deus te abençoe, meu amigo.